É um prazer de verdade, assim, chegar quase ao fim dessa jornada, né? O ciclo de aulas encerra hoje. Na semana que vem a gente vai fazer um ciclo de troca e, enfim, tem uma dinâmica e a gente quer ouvir muito vocês também. E a gente está muito feliz com esse resultado desse primeiro ciclo, eu falo isso toda a aula. A gente quase não teve evasões, né? Isso para a gente também é um termômetro muito legal, do quanto também faz sentido esse processo todo. A aula de hoje, na verdade, ela vem coroar esse último módulo, né, que a gente pensou quando a gente desenhou o curso lá atrás, que era pensando na sustentabilidade de projetos culturais, pensando a partir dessa função do gestor, né, a gente tentou não trazer uma visão nem óbvia, né, porque todos, de alguma forma, lidamos com projetos e captações e os desafios da sustentabilidade, mas que também trouxesse inputs para a gente imaginar outras possibilidades, né? Então, a aula de hoje vem efetivamente coroar isso. Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada, mas a gente está realmente muito, muito feliz e muito orgulhoso com esse processo todo. Bom, alguns informes. Na aula que vem, a gente, como eu disse para vocês, a gente vai encerrar esse ciclo, e aí a gente quer muito, 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 que apesar da gente não ter um facilitador, que todos estejam aqui. A gente pensou numa dinâmica que é um pouco integrativa, assim, para a gente trocar um pouco a partir do que a gente, enfim, foi aprendendo durante esse percurso e também poder colaborar na construção de metodologias possíveis e aplicáveis também para os projetos e para as realidades aqui apresentadas. Então, a gente vai ter um amigo oculto de dicas e a gente vai tirar na semana que vem. A gente vai disponibilizar para vocês um banco com a informação de vocês, né? Assim, nome, qual é o projeto, um resumo do que apresentou. Isso, na verdade, já está um pouco compilado de forma dispersa ali no nosso Drive, né? A Ana tem feito esse trabalho de organizar um pouco as ideias que rolaram aqui durante a aula. E aí, eu não sei se alguém não sabe disso, mas todos os conteúdos estão lá na nossa pastinha do Drive e esse resumo da apresentação de vocês também. A ideia é que vocês deem uma mergulhada nisso, revivam um pouco a aula, para a gente voltar e poder trocar um pouco a partir dessas experiências que foram muito ricas e muito construtivas. Sim, Ana. A gente vai inserir os links, mas enfim, a gente quer muito contar com vocês nesse fechamento. Vai ser muito bonito se a gente tiver em peso, como a gente vem estando em todas as aulas. Bom, hoje a gente tem. Se vocês tiverem dúvida, gente, alguma questão, me chamem aqui no chat, ou, enfim, procurem os nossos apoios. A Bianca, a Ana também está aqui. Estarão disponíveis, Rose. A gente está trabalhando na autorização de imagem dos professores, tá bom? E aí a ideia é que a gente disponibilize e que ela ainda fique disponível um tempo depois que o curso acabar, tá bom? A gente vai tentar a liberação de todos os professores. Bom, hoje a gente tem os dois últimos convidadas, alunos convidadas, para se apresentar e apresentar, enfim, sua trajetória a partir dos projetos que atua. Eu não sei se os dois estão já aqui. A Tuila eu vi que sim. O Idjahuri. Idjahuri? É Idjahuri que fala? Desculpa a pergunta, mas é sempre bom perguntar, né? Pra não Sim, errar. exatamente. Perfeito. Legal. Vamos começar então por você hoje. Bem-vindo. Bom, muito obrigado. Quero agradecer muito. Quando eu soube que ia ser o último encontro, eu fiquei sentido, assim, porque eu não pude estar em todos, até por causa dessas dificuldades de saúde, esse momento, essa coisa toda, mas, assim, eu queria dizer mesmo, agradecer, porque todos os que eu vi foram muito, muito, muito bons. Eu gostei muito. Eu não falei muito, mas, enfim, realmente foi uma experiência muito boa mesmo. Agradecer e desejar força, né, para a Rose,
que estava falando que está se sentindo um pouco assim, né? Saúde. E, bom, meu nome é Jahuri, eu sou nascido aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e meu pai é da aldeia, né? Ele é do Mato Grosso do Sul, ele é uma pessoa que nasceu na aldeia e virou um ator, né? Ele é do povo Terena e Caduel, meus avós. E por causa dessa trajetória nômade, eu nasci aqui no Rio e depois me reconectei com esse povo, esses povos, Terena e Caduel do Mato Grosso do Sul. E, enfim, tem uma trajetória que acabei unindo um pouco dessa busca familiar e universo, assim, de profissão, trabalho, né? E, bom, eu sou antropólogo, estou fazendo doutorado em antropologia, vai começar essa semana, aliás, tudo online. E o projeto que eu escrevi é a Rádio Iandê. Eu fui convidado para integrar a Rádio Iandê em 2016. Ela é fundada, na verdade, em 2013. Eu não sei se alguns conhecem, mas é uma web rádio, né? Uma rádio online, é um site, são várias interfaces, né? Facebook, Instagram também. Enfim, é uma rádio online que veicula muita música dos povos indígenas do Brasil e de outras partes, na verdade, até do mundo todo. Povos indígenas como um conceito amplo e global mesmo, né? E eu fiquei muito intrigado, assim, com muito do que foi falado aqui sobre essa relação de cultura e território, e pensando a partir desse projeto que eu faço, né, parte. Então, eu acho engraçado a mãe de todas as lutas indígenas é a terra, né? Mas, assim, esse território digital é um caminho que começou a ser aberto e ocupado e demarcando as telas, como se diz muito até hoje. Então, a Rádio Iandê na verdade, uma reterritorialização, né, na cultura, né, com a ocupação desse tipo de conteúdo. Tem muita notícia, tem muitas coisas, né, tem muitas atividades mesmo, é bem múltiplo. Foi fundada pela Renata Tupinambá, Denilson Baniwa, que estavam entrevistando o Ailton Krenak no Roda Viva, aliás, que é um Roda Viva muito bom que teve, né? E já estou falando muito, mas é essa ideia mesmo de... Eu acho que é simbólico que ela surge em 2013, né? Tentando acompanhar os debates assim aqui, que é um momento de muita demanda e um território da internet, né? E esse é um marco também da Yandê, que é inspirada pelo programa de índio. Também fica uma dica para quem quiser conhecer o programa de índio, que era um programa de rádio, apresentado pelo Ailton Krenak, aliás, né? Nos anos 80 e 90. Né? A experiência dele é longa com a comunicação. E hoje tem muito comunicador indígena, a Yandê foi a pioneira, né? É um pouco isso, assim. Obrigado, gente. A gente que agradece, Jahuri. Obrigada por compartilhar essa trajetória com a gente. Quando você falou da rádio, vi várias cabecinhas assim, que já conhecem esse trabalho, que é realmente muito legal. A Ana Paula colocou aqui o link da rádio do Instagram e o link do site também. Depois você dá só uma conferida se é isso mesmo, para quem estiver mais interessado. Suíla, é assim que se pronuncia o seu nome? É sim, Tuíla. Boa noite, Bom, minha gente. seja bem-vinda. Obrigada, super boa noite a todo mundo. Também estou nessa mesma vibe aí de que pena que está acabando, porque realmente tem sido dias de muito aprendizado, né? Eu sou de Recife, vocês podem notar pelo meu sotaque. Eu acho que eu sou, antes de tudo, uma inquieta, né? Eu entrei na minha primeira graduação com 16 anos, sem ter a menor ideia do que era, se era aquilo que eu queria fazer, e não era. E aí eu mudei, eu fiz jornalismo, fui fazer gastronomia, e aí eu me formei em gastronomia e comecei a trabalhar com restaurante. Até que
eu vi que também não era aquilo que eu queria, e aí em 2017 eu idealizei um projeto de cultura e de economia criativa com mais 4 amigas no Festival de Inverno de Garanhuns, que é um festival que acontece há quase 30 anos aqui no Agreste de Pernambuco, né, que foi a Casa Belk. E essa Casa Belk a gente conseguiu fazer uma programação paralela nos 10 dias de festival, colocando 46 atrações de diversas linguagens culturais, somente com artistas independentes que não tinham sido contemplados pelo edital do chamamento do festival. Então, a gente fez um polo alternativo que foi super bem recebido pela cidade e por todo mundo que estava ali naquele festival. E esse momento me despertou para a cultura, né? Para entender que é a cultura que me move, é com ela que eu quero trabalhar, é esse caminho que eu quero seguir, né? Aí depois disso eu voltei para Recife e comecei a fazer um projeto. Eu vou adiantar porque senão é muita coisa, eu vou só para os pontos principais. Eu comecei a fazer um projeto com música autoral no bairro do Recife Antigo, né, fazendo um resgate da coisa da movimentação da cena musical no bairro mesmo, que muitos anos atrás já havia sido um bairro de muita efervescência da música e de algumas outras linguagens, teatro e tal, e isso passou por um período de declínio e o bairro ficou meio que focado exclusivamente no polo digital, né, que é onde funciona o Porto Digital hoje. E aí a gente fez esse trabalho que chamava Quinta da Música Popular Pernambucana, trazendo artistas da música autoral, exclusivamente da música autoral, independente, da cena de Pernambuco, inicialmente. E aí, nesse intermédio aí, eu fui fazer a pós de Gestão Cultural Contemporânea no Itaú Cultural, que foi onde eu conheci a Rose e a Vivi, né? Fizemos juntas, tive o privilégio de fazer esse caminho com elas. E aí, real oficial, eu entendi que esse é o lugar que eu me preencho e me completo, né? E aí, no Café Liberal, que foi onde eu fiz a Quinta da Música Popular Pernambucana, a gente começou a fazer um cruzamento das cenas autorais de música com a Paraíba, e aí nasceu o Conexão 101, que aí a gente fazia um intercâmbio de artistas de Pernambuco com artistas da Paraíba, fazendo shows lá e shows aqui, e aí também fazendo com que eles interagissem de forma que surgissem novas parcerias, novas composições e novos laços, né? E aí veio a pandemia, aí eu decidi, não, nesse inteirinho aí eu trabalhava nesse café que eu fiz essa programação como gerente do café, com gastronomia também. E aí eu decidi que, tipo, a gastronomia realmente não era mais, e eu ia trabalhar única e exclusivamente com produção, e aí veio a pandemia, e eu já tinha saído do café, e aí eu não podia mais produzir os shows, né, porque veio essa coisa do isolamento e tal, e isso me trouxe uma angústia muito grande, sobretudo porque eu trabalho de forma muito próxima com esses artistas, e a realidade é muito difícil mesmo, sabe? A sobrevivência com música autoral é algo que é suado, difícil pra caramba, e essa coisa de interrompe-se tudo que há na cidade, né? Toda a movimentação de trabalho que há na cidade, e aí a gente vai fazer o quê? E aí eu tive uma ideia, junto com a outra amiga, Cristiana Ferreira, e eu estou sempre enfativando essa coisa das amigas, porque eu acho que tem... Fiquei super feliz com a Tami estar aqui hoje para essa aula com a gente, né? E aí, junto com outra amiga, eu tive uma ideia de fazer um palco virtual para que esses artistas que eu já trabalhava pudessem realizar seus shows e serem remunerados por isso. E aí nasceu a Ágora Sonora. E em abril do ano passado, de 2020, nós fizemos, até janeiro desse ano, 126 shows com artistas de música autoral de vários lugares do Brasil. Começou aqui, mas se espalhou e foi um sucesso, assim. A gente tem uma média de renda revertida para o artista de mais de R$ 1.400 por evento, que daí já um valor maior do que o auxílio emergencial, que muitos não tiveram acesso,
né? E isso gerou aí um movimento de sobrevivência mesmo, né, desses artistas durante esse período. A gente deu uma pausa em janeiro, inclusive o último evento que a gente fez foi uma mostra de música indígena contemporânea, né, que foi super legal. Foram 12 artistas indígenas, inclusive a Renata Tupinambá estava lá com a gente, foi a mediadora desse evento, junto com Joana Ticona, Jean Ramos e alguns outros artistas que eu aconselho que vocês deem uma olhada lá no Instagram do Ágora e conheçam todos, porque são todos incríveis. Eu sou como é Idjuaré, né, que chama, que pronuncia, desculpa, mas eu sou uma entusiasta da música indígena contemporânea, vibro, acompanho e, enfim, e o trabalho da Rádio Yandê também, né, fiquei muito feliz com o seu depoimento. E agora a gente está abrindo uma nova temporada da Ágora Sonora, já entendendo melhor também esse novo momento da pandemia, né, entendendo o que as pessoas estão sentindo com relação a estarem na frente das telas o tempo inteiro. A gente abriu uma curadoria para fazer uma agenda para maio e junho, e pasmem que eu tenho mais de 60 artistas inscritos para participarem, né, para fazerem o show, e a gente está aqui quebrando a cabeça de como é que a gente vai organizar isso. Isso tudo de forma completamente independente, não tem patrocínio, não tem dinheiro de nenhum lugar, de nenhum edital, de nada, isso é tudo no suor e na boa vontade e na estiga minha e de Cristiana Ferreira e de Thaís Mello, né, que é a minha outra amiga que toca comigo a Ágora Sonora. Eu acho que é um pouco disso, eu sou falante, 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 e eu não paro mais nunca. Se deixar aqui, eu vou continuar eternamente. Obrigada, gente. A gente que agradece, Tuíla. Eu já ia te mandar uma mensagem aqui no chat, mas estava tão gostoso de te ouvir, eu fui deixando. É muito legal essa experiência, eu acho que elas se relacionam com a experiência. Eu tô tipo TV Globo hoje, que eu tô do celular e no computador ao mesmo tempo. É muito legal essa experiência, como ela se relaciona também com outras experiências que surgiram aqui, né, que o pessoal foi apresentando também. A gente aqui na Arena também, e isso tem muito a ver com os projetos de atuação territorial, né, que se preocupam também com um pouco com o território. Que é essa preocupação constante com a rede que a gente consolida, né? E aí, na pandemia, a gente ficou na mesma situação. A gente falou, bom, beleza, o espaço não está funcionando, mas a rede precisa continuar se alimentando, os shows precisam continuar acontecendo. Como é que a gente atua aí, né, e incide nesse processo? Muito legal ouvir sua experiência, obrigada. Bom, gente, eu vou, então, sem mais delongas, deixa eu só abrir minha cola aqui. Apresentar a nossa convidada de hoje. Foi muito legal a forma como ela chegou até a gente, numa rede de contatos e afetos bem ampla. A gente não tinha confirmado até agora, porque a gente estava querendo fechar um nome muito, muito, muito legal. E foi muito legal também chegar até a Tami. A Tami tem um projeto, desenvolve um projeto, vocês viram, a gente mandou para vocês hoje lá no chat, chama Crie como uma Garota. Eu acho que ela vai trazer muitos insights importantes sobre tudo que a gente discutiu até agora, assim, né? Vou ler aqui como é de praxe para já passar para ela, mas tenho certeza que vai ser muito legal. Bom, a Tami é formada em publicidade e propaganda, trabalhou no mercado como diretora de arte, criação e estratégia de conteúdo digital por 7 anos em agências, marcas e veículos. Hoje se dedica à carreira de artista visual, tatuadora e produtora independente. Em 2019, idealizou o Crio como uma Garota, um movimento de mulheres que lutam diariamente por seus espaços, discutindo e incentivando a criatividade e o protagonismo feminino. Tami, tá em casa, muito bem-vinda, obrigada demais. Obrigada, gente. Boa Fica à noite. vontade, a casa é sua. Obrigada, gente. Prazer. Eu sou a Tami, né? Vou fazer aqui só o compartilhamento de tela. Aí vocês me falem, por favor, se vocês estiverem conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Tá. Como é que saiu? Acho que saiu. Tenta de novo, por favor. Aqui. Isso. Agora foi. Foi?
Legal. Então, eu fui convidada hoje pelo Observatório de Favelas para fazer essa fala, né, na aula de hoje, sobre gestão de marca e empreendedorismo cultural. Então, antes de tudo, eu queria me apresentar para vocês. Sou Tami, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Eu trabalhei desde 2012 no mercado, entre agências, veículos, com direção de arte, estratégia de produção de conteúdo digital. E desde 2017, que foi quando eu tive meu último trabalho ainda fixo em empresas, desde então eu me dedico ao meu trabalho de artista visual, tatuador e produtor independente. Foi uma transição um pouco difícil, né? Porque eu já tinha um caminho percorrido na publicidade, já tinha dedicado alguns anos de estudo e, enfim, né, de desenvolvimento na área. E começar do zero a ser artista plástica foi uma mudança bem lenta até, assim. Mas o que aconteceu e que eu acho interessante falar na aula de hoje, que eu acho que conversa bastante com o tema da aula, é como eu criei e produzi sozinho um evento para 7 mulheres em 20 dias. Eu sempre digo bastante que para ser artista a gente tem que agarrar todas as oportunidades que aparecem na nossa frente e se uma porta se abrir, você escancara e vai tirando o máximo possível de dentro de qualquer possibilidade que aparecer. Então, em 2019, eu tive um convite incrível do MIS, Museu da Imagem do Som aqui de São Paulo, de pintar a entrada do museu. Eu fui convidada para fazer uma pintura no mês das mulheres, no mês de março, né? E representando as mulheres, algo que tivesse a ver com essa temática. E eu sempre carreguei o feminismo e a luta feminista na minha trajetória, em todos os meus trabalhos, ou onde eu tivesse a oportunidade de me manifestar. E chegando no museu, na exposição que estava em cartaz, que era de quadrinhos, eu me vi encontrando minhas maiores referências desde criança em ilustração, que geralmente eram homens. E foi daí que surgiu o meu insight de fazer uma pintura, uma arte que trouxesse essa representatividade feminina. Então, o mural, ele era bem comprido, eu pegava toda a entrada do museu, e ali eu trouxe alguns nomes de figuras femininas da história da arte. Então, começando desde Frida e Tarsila, até Nina Simone, Rita Lee, Yoko Ono, Sofia Coppola, Laerte, eu tentei trazer algumas artistas de diferentes recortes e diferentes áreas. E foi bem interessante esse trabalho. Eu, como artista, me vi ali numa oportunidade de divulgar o meu trabalho e, enfim, eu estava, de certa forma, em relacionamento com o museu, eu ia ficar 2 meses em exposição, então eu quis aproveitar daquela situação, daquela oportunidade, para poder expandir as possibilidades dentro disso. Então, eu sempre fico observando bastante os resultados de alguns trabalhos que eu faço, e esse do MIS me chamou muita atenção, porque eu entrava na localização do museu e eu via muitas fotos, principalmente de mulheres com o meu mural, e o quanto elas se sentiram representadas, né, de talvez entrar na exposição e não encontrar referências femininas, e fora da exposição ter o mural, que de certa forma trazia esse conforto, esse ambiente para a gente. Então foi daí que surgiu, acho que o meu momento empreendedor, assim, com o meu projeto, com o meu trabalho, que foi quando eu percebi que poderia fazer mais sobre isso, né? Eu percebi ali que tinham outras mulheres que sentiam essa mesma falta que eu, e que, de certa forma, eu tinha ali uma oportunidade de criar alguma coisa além do meu mural, e aproveitando a situação de estar em exposição no museu. E foi daí que surgiu o Crie Como Uma Garota, que é um movimento de mulheres que lutam por espaços, discutindo e incentivando a criatividade e o protagonismo feminino.
A ideia foi, na verdade, daquela parede tornar um movimento. Se vocês quiserem, tem o QR Code aqui, que dá para abrir o Instagram e os materiais do CRI. Bom, estando dentro do museu, eu tinha ainda um mês em exposição, entrei em contato com eles e perguntei se eu poderia usar o auditório para alguma coisa. E aí eles me responderam no dia seguinte que tinha uma quinta-feira, um dia que o museu, inclusive, é bem parado, tem pouca movimentação, e se rolasse, né, dentro do período que eu estava à disposição, eu poderia usar esse dia. Então, foi daí que eu comecei a dar uma pirada na ideia de algum evento, algum encontro com essa pauta, com esse propósito. E a parede, o CRI e o mural se tornou o evento, que foi o primeiro festival do CRI com uma garota. Em 20 dias, praticamente sozinha, de dentro do meu quarto, eu fiz absolutamente tudo para tornar aquele evento possível. Assim, a ideia foi crescendo ao longo do tempo, mais coisas foram entrando, mas eu tinha já em mente qual era a programação, né, quais seriam as pautas de mesas de conversa. Eu consultei com Misa a possibilidade de trazer mais mulheres para poder expor o trabalho delas lá. Então, eles me permitiram montar uma feira dentro do museu inteiro. E também dentro da programação, a gente colocou, né, eu coloquei pocket shows e DJ sets. Então, a gente montou, no fim, uma experiência de 8 horas de evento, com aqui 7 talks. Então, dentro dessa programação aqui do slide anterior, foram 7 talks com 30 artistas reconhecidas, né, de diversas áreas criativas, empreendedoras, 8 horas de programação, uma feira com 48 expositoras e mais 700 visitas durante todo o dia circulando pelo museu. Isso foi, inclusive, um dado muito interessante, porque acabou que o evento foi um recorde de visitas no museu em um dia de semana. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês aqui de como foi o evento no Afternoon. Vocês conseguem escutar? Ainda não. Agora sim. Agora parou. Tá, vocês conseguem ver a tela? Aqui. Meu compartilhamento parou. Agora sim. Agora foi? Boa. Muito importante falar sobre o olhar da mulher, né? Diminuir um pouquinho. Comecei a pintar, eu quase não via mulheres pintando, mulheres na rua, né, fazendo grafite. Isso me incomodava muito. Eram pouquíssimas até hoje, perto do número de homens é muito menor. E eu achei incrível, eu cheguei aqui hoje, estava lotado. E várias mulheres escutando, e homens também, né? A gente fala sobre feminismo, sobre a cena das mulheres que criam. É fundamental, é maravilhoso, e incrível, né? O mito está abrindo esse espaço aqui. You one real good fine time drinking rum and coca. Go down point to mother. Both mother and daughter working for Desculpa, pessoal, só que tem... the Yankee dollar. A importância
dessa luta, do que eu estou movimentando, do que eu estou falando, eu sei a responsabilidade que eu tenho diante disso também. Girls say they treat 'em nice, make Trinidad like paradise, drinking rum and coca go down point Cumana. São mulheres se unindo em prol de se movimentar economicamente, se movimentar artisticamente, se movimentar intelectualmente. São mulheres se movimentando. E eu acredito que a revolução será feminina, se feminista não vai rolar. A gente tem mais que obrigação de ocupar com a arte, com o feminismo, com mulher mesmo. Vai ter uma galera fazendo. Eu já me inspirava em vários youtubers e agora eu tenho mais gente para me inspirar. Legal. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vocês conseguem ver? Bom, então só um resuminho aqui sobre o que foi o primeiro CRI com uma garota. Foi nesses 20 dias, assim, de quase uma loucura, de aproveitar o tempo que eu ainda tinha exposição lá no museu e de certa forma, expandir as possibilidades e também o impacto do meu trabalho, né? Não só do meu trabalho do mural, mas também, obviamente, e antes de tudo, do propósito, da causa do CRI, que foi esse encontro. O CRI aconteceu, o primeiro CRI com uma garota praticamente inteiro, sem nenhuma verba, eu não tinha nenhum investimento. Eu usei a minha rede de contatos que eu já tinha de ter trabalhado antes na publicidade e também artistas ou projetos, pessoas que eu achava que poderiam agregar para o evento acontecerem, que eu abordei pelo Instagram, pelo LinkedIn, ou que, enfim, as fontes foram se encontrando. Foram 20 dias bem corridos, mas, inclusive, incluindo alguns prazos de aprovação da Secretaria de Cultura de São Paulo, que tem que aprovar o evento. Então, nesses 20 dias, assim, bem encaixadinhos, com uma organização que eu consegui fazer aqui da ideia, rolou o primeiro evento. Bom, passado esse evento, o primeiro evento do CRI, né, que foi dia 25 de abril de 2019, rolou uma segunda oportunidade muito bacana para o meu trabalho. Eu fui convidada para participar da Jaguar Parade, que foi uma exposição de estátuas de onças pintadas, customizadas por artistas plásticos aqui de São Paulo e do Brasil. Foram 90 peças produzidas e espalhadas pela cidade. E foi um trabalho que, na verdade, a exposição, inclusive, arrecadava fundos para ONGs que trabalham com a proteção da onça pintada no Brasil, né, que está sendo ameaçada de extinção. Então, tipo, foi um projeto da Artery, que é a produtora, né, do Jaguar Parade, e a minha oncinha foi patrocinada pelo BMG, fui convidada por eles para fazer a minha peça. E durante esse processo eu criei um relacionamento com o BMG, né? Tipo, não estava fazendo um trabalho com eles
diretamente, mas eles acabaram cobrindo a produção da minha onça, então eu acabei conhecendo um pouco de perto o pessoal da marca, e eles entraram em contato comigo certo dia, perguntando onde eu gostaria de deixar a minha onça espalhada por São Paulo. Eles me perguntaram se eu tinha algum lugar que me interessaria, e não por acaso eu perguntei se poderia ser na frente do MASP, ali na Avenida Paulista, porque eu já estava acompanhando mais ou menos a programação do MASP em 2019, e eu vi que toda a agenda, né, das exposições do ano iam ser dentro da temática feminina, então todas as artistas em exposição iam ser mulheres. Eu deixei até esse bullet aqui, que eu acho que é uma observação interessante, né? Que está interage sempre do que está acontecendo no universo do seu projeto, para possíveis parcerias. Então, tendo a minha onça, minha arte já em um relacionamento com o banco, na porta do MASP, foi uma aproximação ali e Peraí, que eu acho que tiveram uma pergunta, né? O nome da minha onça era Amelinha. Era uma onça temática. Eu fiz ela em homenagem à cantora e também ela tinha toda uma estética com referência de cordel, que eu tenho no trabalho. Mas, então, e aí eu já tinha ali uma defesa meio pronta para apresentar para o BMG, montei uma proposta comercial para eles e apresentei o CRI como uma garota, eles toparam, e aí já o CRI já era um movimento, já tinham meninas andando comigo, e a gente conseguiu fazer a segunda edição do CRI, que foi no MASP dessa vez. Foram 12 horas de programação, 8 talks com 33 artistas, foi bem interessante, consegui trazer nomes muito legais para o evento. A gente conseguiu fazer alguns workshops, né, porque rolou fazer uma programação paralela com a do MASP no Mirante 9 de Julho, que fica na rua de trás. Então a gente conseguiu colocar workshop de mixagem, workshop de serigrafia, foi bem legal. E durante todo o dia, circulando tanto dentro do MASP quanto no Mirante, a gente contou com um público de mais de 500 pessoas. Aqui algumas fotos do CRI no MASP. Marina Persson, Preta Ferreira, foram alguns nomes bem legais. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Opa. Um preview do CRI no MASP. Deixa eu ver. Esse vídeo é um pouco maior, então vou passar só dentro desses espaços, expectativas para outras pessoas. Vocês conseguem ver? Tá chegando. Tá tudo bem. Já tá no YouTube. Bora. O CRI é mais uma porta-voz de mulheres. E é importante semear dentro desses espaços expectativas para outras pessoas, para que elas também possam se tornar uma criadora, para que elas também possam se enxergar como artista, para que elas também possam se enxergar como uma pessoa que vai trazer frutos para a sociedade. Quando a gente fala sobre CRI como uma garota, a gente fala exista, permita, se respeite, explora a sua arte.
a gente vai percebendo que os espaços estão sendo ocupados pelas mulheres. Nós somos metade da população, então é fundamental que esses espaços existam, que eles sejam reconhecidos e que sejam ocupados, né? E poder compartilhar com outras mulheres que elas peguem o nosso exemplo para a evolução, porque cada uma tem a sua trajetória, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua luta. A gente precisa respeitar isso, porque não é só aprender e só ter isso dentro de você, é você dividir para poder construir. Eu sou Preta Ferreira, sou ativista, sou cantora, atriz e produtora. A sociedade não vai me colocar rótulos. Eu sou Preta Ferreira, a Preta Ferreira que eu quero ser. Então, a gente tem que criar oportunidade para outras pessoas serem o que elas querem ser. E principalmente as mulheres negras. Eles não vão mais nos silenciar. Porque eu acho que é muito importante para nós, criativos e artistas, termos essa visão de como comunicar o que a gente faz. Eu ser inspiração para alguém, mas essa outra pessoa também entender que ela inspira e comove e faz parte, que é uma troca. O interessante é você conhecer a trajetória de outras mulheres, artistas que também estão na mesma luta por sobrevivência, na mesma luta por poder se expressar sempre. E entendendo qual é o nosso papel nesse momento, como é que a gente faz para poder seguir existindo, mesmo sobre tantos ataques e sobre tanta descrença, sobre tanta tentativa de nos qualificar, de nos atormentar de todos os jeitos, enfim. Um evento como esse, especialmente voltado para mulheres, como a gente disse, a maior parte dos ambientes de trabalho são extremamente machistas e racistas e homofóbicos. A gente está trabalhando para mudar este mundo e conseguiremos. Essa motivação de ver essas mulheres nesses locais, né, e tendo voz, tendo potência e mobilizando outras mulheres, né, dando uma mão realmente uma para outra, isso para mim foi incrível. Como é que a gente consegue um certo respeito dentro desse posicionamento de falar que eu sou uma mulher lésbica? Então, acho que isso também foi importante, assim. O processo da música me ajudou a compor e falar sobre isso. Tipo, Dona Onete, que é uma parceira minha de Belém, tem quase 80 anos. Tem música comigo que se chama Lesbi Gay. E, enfim, eu acho que não tem idade para a gente empoderar o outro, né? Infelizmente, no Brasil, as pessoas não têm essa noção da sua história, da sua família, de onde você veio, qual é a sua referência ancestral. E o meu trabalho hoje em dia é compartilhar isso. E para mim, como uma mulher negra periférica que hoje sobrevive da arte, da música, da cultura, fomentando tudo isso dentro da cidade de São Paulo, que através disso a gente pode perceber como se locomover, passar por esse processo e ter dias melhores, juntas, unidas, com a força feminina em ascensão. A gente olha no espelho, você está vendo o seu reflexo. O que importa é o que você vê de você e não o que o mundo está vendo de você. Eu me vi em muitas daquelas mulheres, ainda mais as mais novas e mais próximas da minha idade, então eu achei maravilhoso como essa curadoria trouxe diversas mulheres de diversas idades. Para mim é muito importante aprender com todas essas mulheres que estavam no palco hoje. Eu acho que está sempre abrindo o olhar e entendendo como é a realidade do outro me faz cada vez me desconstruir mais. E me mostrou que eu posso ser o que eu quiser. Foi um evento incrível. Saindo daqui outra pessoa. Muito motivada, eu diria. Para mim é sempre incrível ver mulheres brancas e mulheres negras ocupando o mesmo espaço, falando das suas experiências, dos seus desejos, onde elas querem chegar, dificuldades. Foi um evento muito forte, muito potente, realmente estar ao lado de mulheres incríveis, compartilhando histórias, mulheres diversas,
de diferentes lugares do país, de diferentes cores, culturas, e eu estou muito feliz de fazer parte desse evento e de ver esse movimento de mulheres que está efervescendo e resistindo em tempos tão difíceis. Então, vou voltando aqui. Quero que vocês recebam com muitos aplausos e com muito carinho a Preta Ferreira. Uhum. Pronto. Vocês conseguem ver? Provavelmente. Vou aproveitar que ainda estou falando aqui do CRI e responder algumas das perguntas que vocês já passaram. Aqui. Acho que travou. Bom, então, como que rolou o CRI no MASP? Depois de ter feito esse corre no primeiro CRI, né, no CRI do MIS, quando eu estava com a oportunidade de estar em exposição lá dentro do museu, eu tinha um case já montado, então eu já tinha o material de tudo que tinha acontecido, tinha todos os resultados em números, quanto em imagem de tudo que tinha acontecido no primeiro CRI com uma garota. O microfone está aqui embaixo? Ah, beleza, obrigada. Minha assistente aqui. Então, eu tinha o material de tudo que tinha rolado no primeiro CRI e apresentei ele para o BMG. Eu fui convidada pelo BMG e pela Artery para participar da Jaguar Parade. O BMG era patrocinador da Onça, não recebi nenhum valor com essa participação, mas eu entrei em relacionamento com o banco, né, e com o marketing do banco, com o pessoal que faz as coisas lá dentro acontecerem. E foi quando eu consegui colocar a Onça na porta do MASP, que, enfim, usei como, né, uma defesa legal a conexão do MASP com as exposições femininas em 2019, com a minha Onça lá na porta. Então, como talvez movimentar esse nosso encontro. Esse foi o CRI no MASP, né? Quais eram as outras dúvidas? Não, as participantes não receberam cachê em nenhum dos dois eventos. Geralmente, as artistas que participaram eram, na verdade, abraçaram a ideia do CRI, então foram realmente com o intuito de agregar. O primeiro CRI com uma garota não tinha nenhuma verba, mas mais para frente eu vou falar um pouco para vocês como que ele rolou nessa parte de patrocínio. Para o segundo, rolou, mas ainda assim não era o suficiente para conseguir pagar um cachê para todas. Como era realmente um evento que estava acontecendo pelo propósito, todas elas foram por realmente comprarem a ideia, quererem fazer parte do movimento, mas rolou de dar uma ajuda de custo para todas. Então, todas tiveram uma ajuda de custo para alimentação e transporte. Qual que era a outra? Não, no segundo CRI com uma garota, não fiz sozinha. Eu tinha, aí já como eu já tinha a ideia acontecida, né, já tinha materializado ela a primeira vez, eu consegui trazer pessoas para me ajudarem na produção dele desde o começo. O segundo CRI com uma garota também foi bem rápido, assim, para a gente conseguir ainda fazer parte da programação de 2019. Tinha pouquíssimo tempo, a minha oncinha ficou em exposição lá na Paulista em novembro de 2019, e a gente começou a conversar sobre o evento em outubro, então rolou mais ou menos uns 2 meses de produção para o evento. É isso. Então, vou continuar aqui. Bom, agora, dado isso, eu queria falar um pouco com vocês sobre como captar recursos com marcas.
E antes de tudo, lembrar que quando a gente fala de trabalhar com marcas, a gente fala de publicidade. Então, pensar que nesse momento você vai estar trazendo publicidade, né? Agregando publicidade à sua produção, ao seu projeto. Então, é um pouco desses princípios que a gente vai usar quando for conversar com marca. Eu deixei aqui mais ou menos alguns dos primeiros passos que eu acredito que sejam os ideais para captar recurso com patrocínio. Ter o seu público bem definido, então, independente de seu público seja o mais amplo possível, tenta definir quais são as personas, quais são os hábitos do seu público, o que eles gostam, onde eles estão, o que eles consomem, o que eles frequentam, quais são os hábitos deles em redes sociais, etc. Você precisa ter isso muito bem definido, porque acho que é o primeiro passo para você poder procurar uma marca que se interesse pelo seu projeto. Em segundo, estruturar o projeto. Então, tenha muito bem definido o que é a sua programação, ou qual é o seu conteúdo, quais são suas atrações, quem são seus convidados, quem são pessoas que estão participando desse seu projeto. Em terceiro, uma comunicação muito clara. Então, eu queria até pegar uma peça aqui do Criei Como uma Garota para usar de referência. Por exemplo, a do segundo Criei Como uma Garota, eu não tinha verba de mídia para impulsionar a divulgação do evento. Tinha 3 semanas, eu acho, que ele foi lançado antes da data, então a gente precisava trazer público. E tirando, obviamente, né, a divulgação das artistas que participaram, eu procuro trazer na comunicação algo que seja muito fácil de interpretar e quando uma pessoa bate o olho, principalmente por redes sociais, de chamar atenção, né, de ter atenção chamada pelo seu material, pela sua comunicação. Então, eu trabalhei cores fortes, cores vibrantes, chamativas, movimentação, esse motion do Save the Date, por exemplo, estava bastante na comunicação, então era algo que despertava atenção nas pessoas. A arte já traz na ilustração que é um evento de mulheres e onde é a localização, né, que é o MASP. Criei Como a Garota, o nome já definia bem, data, um resumo rápido do que ia ter, então conseguir, de alguma forma, trazer clareza na sua comunicação, da sua divulgação, né? E, por último, estruturar uma proposta comercial. Então, acho que é a partir daí que você pensa em estruturar uma proposta comercial para procurar um patrocínio. Aqui eu deixei algumas dicas de como captar recurso, que acho que, em primeiro, entender como encaixar o seu projeto ao cliente. Acho que cortou aqui, meu Deus. Ele ajustou o texto. Desculpa, gente. Entender como encaixar o seu projeto ao conceito da marca. Então, toda marca trabalha em algum território, alguns territórios, né? Mesmo que sejam amplos, procurar como encaixar o seu projeto no conceito de alguma marca. Procurar marcas regionais pode ser interessante, então talvez você não precisa necessariamente procurar uma super marca que já tem uma concorrência, né, dessa verba de patrocínio, talvez marcas locais ou que se interessem ali pelo público que vai estar consumindo o seu projeto podem se interessar. Ter pelo menos 2 a 3 opções de cotas de patrocínio com entregas proporcionais, então criar uma opção master, uma opção média e uma opção mais básica, né, e trazer possibilidades de entradas ali da marca no seu projeto. E eu coloquei uma 4ª dica aqui, que né, eu até pensando em outras situações, por ter trabalhado com publicidade, já tenho bastante networking, já conheço bastante gente na área, então isso para mim foi um facilitador, mas em muitos casos também eu procurei meus próprios contatos, tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram. Eu acho que o LinkedIn é ainda mais interessante, por isso que eu deixei aqui como dica, para quando vocês pensarem em procurar um contato de uma marca, né? Como que você pode se aproximar de uma marca? Então, talvez seja interessante procurar no LinkedIn quem são as pessoas responsáveis pelo marketing, quem está tomando conta dessas áreas, e ser um canal interessante e, inclusive, mais profissional de contato.
Aqui eu coloquei 2 relações interessantes que a marca pode ter com o seu público, que foram as experiências que eu tive, na verdade. Uma marca que já comunique com o seu público, então, por exemplo, se eu conseguisse o apoio da Always, que é uma marca de absorvente, ou uma marca de maquiagem, uma marca que já comunica com o público feminino, ou uma marca que pode se interessar pelo seu público, como foi o caso do BMG. O BMG é patrocinador do Corinthians, ele tem uma inserção grande no mundo do futebol, no mundo masculino, e não era uma marca que eu poderia pensar à primeira vista para ser patrocinadora do CRI como uma garota, mas era a que eu tinha ali no momento de proximidade, e enfim, que fazia sentido pelos outros projetos que eu já estava fazendo com eles. E, inclusive, foi esse o argumento que eles acharam super interessante, que é por que o BMG não tinha inserção no mundo feminino e com mulheres empreendedoras e com mulheres criativas, mulheres artistas. Então, foi ali uma forma de testar e, né, um primeiro encontro e de começar algum tipo de relacionamento e de trabalhar a imagem deles com novos públicos. Aí eu coloquei aqui também 2 dicas legais, que é conseguir entender a cabeça de quem você está conversando e conseguir encontrar algo que faça sentido, né? O pessoal, geralmente quem toma a decisão precisa gostar do seu projeto e, obviamente, entender que ele contribui para a marca. Eu deixei aqui 2 exemplos de apoio do primeiro CRI como uma garota, que foi da Peita, que é uma marca de camisetas do sul de Curitiba, e elas já trazem essa estética, né, do lute como uma garota, do rime como uma garota, produza como uma garota. Elas têm várias estampas com essa temática, e a gente produziu a do CRI como uma garota, e no primeiro evento elas mandaram uma camiseta para cada uma dos artistas que falaram no evento. E foi uma parceria interessante porque foi uma construção, inclusive, da marca do CRI, né, de poder perpetuar ali o que aconteceu no evento. Várias artistas continuam usando, e quando usam marcam o CRI, então foi uma relação que agregou nesse sentido. E a Stella é uma marca que já tem algum posicionamento dentro do meio artístico, né? Ele já apoia alguns produtos, algumas produções, e entrou no CRI com bonificação em bebida, que foi vendida no dia, a gente comercializou a cerveja, para poder arrecadar uma verba para produções básicas ali do que a gente precisava. Inclusive, sobre equipe, para o primeiro CRI como uma garota, como eu tinha feito toda a parte da produção e curadoria sozinha, nessa altura, né, quando o evento já estava acontecendo, já tinham bastante inscrições para os talks, já estava tudo confirmado, a divulgação aconteceu meio que bem orgânica, na verdade, não teve nenhum impulsionamento, e eu consegui trazer meninas voluntárias também nesse primeiro evento, nesse primeiro momento, para trabalhar comigo. No segundo, toda a equipe, como eu já tinha patrocínio e tudo mais, consegui ter um cachê para todo o pessoal da produção. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de parcerias ou apoios, né? No segundo CRI como uma garota, a gente trouxe o apoio da Petra, do Petra Belas Artes, que é um cinema aqui de São Paulo. Isso foi uma sacada, porque eu acredito que seja interessante trazer marcas que não necessariamente, né, às vezes, como no caso do cinema, eles não poderiam agregar com uma verba, com retorno financeiro, mas eles poderiam entrar ali como apoio do evento e agregar credibilidade. Então, quando eu chego para outra marca e mando uma apresentação que já tem a Petra como apoio, por mais que eles não tenham me dado nenhum apoio financeiro, nenhum retorno, eu tinha ali a credibilidade de ter uma marca reconhecida e, né, tanto nesse ambiente que era o cinema. E isso foi bem interessante, a gente fez uma troca legal. Petra disponibilizou uma entrada de cinema para cada participante do CRI como uma garota, então todo mundo que foi no evento ganhou um ingresso para algum cinema. Então é interessante a parceria para eles, porque eles de certa forma trazem mais gente para o cinema, que podem consumir ou voltar, né, acabar frequentando
outras vezes, quanto para a gente de trazer essa credibilidade de ter o apoio do Cine Belas Artes. Outra dica interessante é abrir espaço para co-criar com a marca. Então, o que a gente fez com o BMG foi criar toda uma entrega, como eles foram investidores master do evento, a gente conversou bastante para chegar num produto que fosse interessante para os dois projetos, tanto que agregasse para o CRI e que não parecesse uma forma forçada de trazer uma marca, principalmente um banco ainda, né, para esse ambiente, quanto para eles de se sentirem inseridos e agregando de certa forma, ou trocando de certa forma com o público do CRI. Então, o que estava incluso na nossa entrega de contrapartida era, dentro da programação, um talk produzido pelo BMG, né? Então, com uma convidada do banco, eles trouxeram uma diretora do banco para falar nesse talk, e foi um talk com a temática que remetesse ao banco, que era uma conversa sobre mulheres investindo em suas carreiras. A gente usou bastante o termo investimento, que foi a área, o produto do banco que entrou como patrocinador do CRI, que disponibilizou a verba. Então, toda a nossa comunicação que envolvia o banco BMG trazia informações sobre investimento ou trocadilhos, brincadeiras com essa temática. O talk teve a Mônica Costa, que tem um perfil chamado Grana Preta, ela fala sobre mulheres investindo e economia. A Cami Santos, que é da página Seja CEO, fala sobre empreendedorismo. A Tainaya Beatriz, da Mostra Camaleoa, que é um projeto de mulheres artistas de Balneário Camboriú, no Rio Grande do Sul, desculpa, em Santa Catarina. E a Estela Miasi, que é uma artista plástica também empreendedora. Além disso, a gente produziu um material gráfico, que é esse daqui, que a gente trouxe um conteúdo relevante para as pessoas, falando sobre mulheres e dentro do mundo de investimentos. Então, foi um texto que a gente criou juntos, né, o CRI e o Banco BMG, que eles podiam falar um pouco sobre o produto deles, mas ao mesmo tempo de uma forma que fosse respeitosa e também que tivesse sinergia com a proposta do CRI como uma garota, né? Não tinha como a gente chegar falando de investimento de uma forma distante da linguagem do pessoal, do público do evento. Aqui tem um pouco... eles me convidaram, inclusive, para fazer as ilustrações do material, então foi algo criado bem customizado entre a gente, entre o CRI e o BMG. Depois eu disponibilizo esse material para vocês. Além disso, as peças, em toda a comunicação do evento e nos materiais dos brindes, materiais comercializados em dia, todos tinham a comunicação dizendo que o BMG investiu nessa ideia. A gente amarrou bastante a comunicação com o próprio. Então, trouxe aqui para vocês também, agarrando nesse gancho, 4 formatos de patrocínio que interessam às marcas. Então, algum patrocínio que envolva muita visibilidade de algum projeto que tenha muito impacto, que tenha muito público, como um Big Brother, um jogo de futebol, né? Tipo uma Copa brasileira de futebol, onde tem bastante visibilidade, onde as marcas entram com muito dinheiro, mais preocupada com essa construção de impacto, né? Sem nenhuma segmentação. Outro tipo de patrocínio que pode interessar bastante é por ganho de credibilidade dentro do nicho. Então, foi como, por exemplo, o BMG fez no CRI como uma garota, ou a Estela, que são marcas que não são referência nesses segmentos, mas que querem se inserir de alguma forma. Quando você pensa em mulheres na arte, você não pensa no Banco BMG, mas ali foi uma proposta para eles de construir, né, de ganhar uma credibilidade dentro do nicho que é novo. Ou outra proposta interessante é de associação à imagem por proximidade e consistência. Então, você pegar uma marca como, por exemplo, a Corona Cerveja, que está sempre em ambientes que envolvem praia, surf, que é o território que eles estão sempre. Então, quando você
pensa nessas marcas, ou uma Roxy da vida, né, uma Quicksilver, são marcas do universo do surf. Então, elas já estão ali trabalhando há muitos anos. Então, patrocinar algum projeto, alguma produção nesse espaço, por reforço desse posicionamento. E de retorno sobre investimento, ROI, que é ROI, né, que é essa medida, que é quando a marca entra com um investimento que traga algum retorno para ela certo. Então, por exemplo, cliques, né, tipo, o valor investido, ele retorna de certa forma para a marca. Ou como se eu tivesse feito um patrocínio com o BMG, que todo mundo que entrasse no evento ganhava uma conta, ganhava crédito em uma conta do BMG. Esse investimento que ele está fazendo está, de certa forma, retornando com certeza. Então, o ROI é uma medida de mensurar um resultado de um apoio, de um patrocínio. Coloquei aqui alguns passos, essa tela, inclusive, é bem interessante, de como montar uma proposta comercial ou um plano de patrocínio, né? Como que eu monto essa apresentação, esse material para abordar a marca. Então, em primeiro lugar, é interessante colocar quem é você, o que é o projeto, dados, números, perfil, qual que são os valores, né? Toda a criação, definir bonitinho e não de uma forma não muito extensa, não cansativa, mas conseguir resumir o que é o seu projeto. Quem são vocês, né? 2, a ideia, então, o que vai acontecer, você explicar um pouco qual é a ideia que você está buscando essa marca, para que você está buscando, como a marca pode se encaixar ao seu projeto, então uma proposta de parceria, com uma defesa, algo que especifique o que você está procurando com esse apoio. O que você vai entregar, então, quais são as contrapartidas dessa aproximação do seu projeto com a marca? E uma proposta, e por último, a proposta comercial. Quais são os valores, quais são as entregas, e mais uma vez reforcei ali de criar algumas opções e deixar aberto para vocês criarem junto. Então, criar uma cota master, uma cota média, uma cota mínima de patrocínio, de apoio, e ao mesmo tempo deixar aberto, é sempre interessante deixar aberto para que vocês possam criar juntos. Mais 2 dicas que eu acho que seja interessante para vocês nesse momento é criar uma proposta personalizada para cada prospecção, né? Então, se vocês falarem com 5 marcas diferentes, é interessante que vocês estudem cada marca, quais são os posicionamentos, estratégias de cada marca e criar para cada uma proposta específica. Acredito que essa seja a forma mais interessante. E apresentar sempre alguma forma de um relacionamento a longo ou médio prazo. Então, não pensar naquela ação como algo muito pontual e passageiro, né? Porque quando a gente pensa em patrocínio, as marcas, geralmente, quando investem em patrocínio ou em apoio de produções, eles estão trabalhando a construção de imagem da marca. Então, é interessante que, se você estiver querendo propor algo, que seja algo que seja construído e que evolua. E é isso. Queria agradecer vocês. E se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente fala. Aqui tem algumas. Aí, queria esperar a Rebeca aparecer. Rebeca está em trânsito, voltando para casa. Agora sou eu que assumo. Obrigada, Tami, pela sua apresentação. Legal o projeto, Crie Como Uma Garota. Botei aí o link do Instagram. Temos algumas perguntas aqui, você já vai respondendo algumas. Eu vou abrir a inscrição novamente, se alguém tiver, e eu também vou me inserir. Deixa eu ver aqui. Manu já está. Vou colocar aqui. Agora eu vou falar certo. O Idjaure. Não, eu sempre boto o acento circunflexo no teu nome, me desculpa. Idjaure perguntou se o Lute Como Uma Garota é anterior ao Crie Como Uma Garota, e a Tuila também perguntou sobre os recursos, se eles vieram todos do BMG, e qual o volume de recursos para a realização de um evento desse porte
se vocês quiserem verbalizar as perguntas para ficar melhor, tanto o Isso. Lidiane quanto a Tuila, e aí depois a gente emenda no Manu, faz esse primeiro bloco de perguntas. Pode ser assim, Tami? Pode sim. Beleza. Desculpa, achei que eles iam abrir no microfone e fiquei aguardando. Vamos lá. Não, O Lute como uma garota. Eu perguntei porque eu ouvi essa expressão primeiro como Lute uma garota, por causa Sim. de algumas amigas, inclusive de outros povos indígenas, porque estava fazendo Lute como uma Baniwa, uma Tucano, uma Dessana, né? Vários povos indígenas. Aí teve essa campanha, aí eu fui entendendo, apareceu durante a sua apresentação e uma pergunta, Sim. uma duvidinha. O Lute como uma garota, na verdade, é a tradução do Fight Like a Girl, que é um movimento feminista que aconteceu em 2016. Começou, na verdade, em 2016 nos Estados Unidos, na época da eleição do Trump, se eu não me engano. Mas ele foi uma época que teve um boom do feminismo, um dos booms do feminismo, né? E ele acabou ganhando várias vertentes. Então, tem Escreva como uma garota, Dirija como uma garota, ele se disseminou. O CRI, na verdade, ele não tinha intenção de ser um projeto, né? Ele começou como o mural que eu pintei na entrada do Miss, e o nome CRI como uma garota era o nome da parede da exposição, né? Na documentação do museu. Então, e aí o projeto acabou adotando o nome mesmo. Mas ele é uma criação já de um movimento bem maior, que foi ganhando ramificações. Os recursos do segundo CRI com uma garota, sim, vieram todos do BMG e a gente teve bilheteria. O segundo CRI com uma garota, como a gente tinha todos os custos de estrutura de aluguel do espaço do MASP, né, não estava em exposição lá dentro, então eu não tinha essa abertura com o museu, mas a gente entrou como um projeto cultural. Então, os valores são bem menores, mas ainda assim a gente precisou ter uma bilheteria, ela foi um valor acessível, foi 20, 25 reais para toda a programação, e mediante a doação de um livro também, e rolou uma arrecadação tanto com o apoio, né, com o investimento do BMG, quanto com a bilheteria, mas foi basicamente para cumprir todos esses custos da produção mesmo. Mais alguma pergunta? Manu? Oi, estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, gente. Tami, queria agradecer muito a sua aula. Enfim, fiz várias anotações aqui, vários insights. E é muito legal, assim. E aí, na verdade, eu queria muito... Eu, como Diarrhuri, tive contato também com o Lute como Mascuro, que está, inclusive, no meu banheiro, assim, e estava tentando descobrir, Diarrhuri, quem era a artista que fez isso, porque eu acho que foi uma artista que... Eu lembro que tinham vários... Eram uns cartões postais, assim. Mas a minha pergunta, na verdade, era porque quando você começou a falar também, você disse que você deixou de ser... De estar na publicidade para virar artista, né? E ao longo de toda a sua aula, eu fiquei com a impressão de que, na verdade, você integrou a publicidade e a arte. E aí eu queria, na verdade, te ouvir mesmo, assim, de um ponto de vista pessoal, como é que você vê, assim, porque me parece que essas divisões estanques, elas também são muito masculinas, né? Assim, de você só fazer uma única coisa e dessa, enfim, divisão entre a arte de um lado, publicidade de outro, enfim. Queria um pouco te ouvir em relação a isso. E ainda nessa relação, assim, eu fiquei me perguntando, porque você falou do crime como uma garota, no MASP e no MIS, e aí, enfim, uma pequena digressão, porque, como você está falando de São Paulo, eu não sei quem... Enfim, eu estou falando do Rio, mas São Paulo sempre quase que um anuncial de institucionalidades e de recursos, assim. Mas não era isso, assim, para falar. Era, na verdade, queria te perguntar o que você...
enfim, diante de um contexto pandêmico, né? Assim, como é que você pensa o CRI uma garota? Como é que, enfim, como é que você pensa a continuidade, o futuro, na verdade, em relação a até esses eventos, assim? E aí, por fim, a nossa aula ela se chama empreendedorismo, enfim, gestão de marca, empreendedorismo cultural. E você trouxe uma pegada que, enfim, e aí relacionando com o que o Jahir falou no início, assim, né, que a terra é a mãe de todas reivindicações. Enfim, nesse caso, o gênero, assim, num certo sentido, é a mãe de todas as reivindicações. E aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, isso é um empreendedorismo, não é um empreendedorismo cultural, um empreendedorismo é cultural, mas é um empreendedorismo feminista. E aí eu queria saber se faz sentido, se tem a ver, ou se é uma besteira, enfim. Com certeza tem a ver. Acho que eu vou começar por essa última pergunta, para dar continuidade. Com certeza, eu acho que tem a ver, eu acredito que tem a ver. A proposta do CRI é, na verdade, antes de tudo, reforçar a voz da mulher, né? A gente veio já de civilizações e décadas e milênios de silenciamento, sei lá, né? De quanto tempo a gente veio sendo silenciada na história, sendo colocada longe dos nossos potenciais. Então, eu acredito que sim, o CRI tem bem a ver com isso. Voltando à sua pergunta inicial sobre agregar publicidade com a minha arte, eu acho que foi exatamente sobre isso. Achei muito interessante sua pergunta. Quando eu resolvi desistir, né, largar um pouco a minha carreira dentro do mercado publicitário e seguir o meu sonho de ser artista, foi muito com esse propósito de conseguir agregar todas as ferramentas que eu tinha aprendido na publicidade para a arte, que eu acho que às vezes é isso que falta para a gente como artista. A gente cria e a gente está sempre sentindo e fazendo as coisas, mas às vezes para materializar aquilo e fazer acontecer, né? Tipo, para mim foi muito interessante ter tido todas as vivências que eu tive na comunicação, não foi só na publicidade. Trabalhei na editora Abril por 1 ano e meio, muitos anos atrás, na época que a Abril ainda tinha MTV, produzi prêmio lá. Então, desde o meu primeiro estágio com 18 anos, foi lá, até o que eu aprendi em agência de publicidade, etc., tudo me agregou para conseguir fazer o CRI como uma garota. Entendo, e na verdade eu tentei tomar um cuidado com isso, porque eu sei muito bem que aqui em São Paulo é onde tudo acontece, é onde as marcas prestam atenção, e para mim isso sempre foi um incômodo. Eu tentei trazer vários recortes diferentes no CRI, não só de raça, de gênero, não, de gênero, mas de etnia, né? Eu trouxe alguns recortes de outros lugares do país, então tiveram artistas do Sul, artistas do Norte, artistas do Nordeste, artistas do Centro-Oeste. A gente conseguiu fazer essa miscelânea, mas e imaginando ainda nesse contexto pandêmico que, enfim, cada canto do país está com uma situação diferente, eu acredito que seja agora, né, na verdade, um momento interessante de você conseguir juntar pequenas comunidades. O CRI, respondendo já a sua segunda pergunta, eu deixei ele em stand-by ano passado porque foi, inclusive, bem frustrante não conseguir fazer esse encontro acontecer presencialmente. Meus planos para o ano passado, inclusive, eram conseguir trazer o CRI para outras cidades e outras regiões do Brasil, não ficar só aqui, na verdade, São Paulo e Rio, né, que são os polos comerciais do Brasil, então poder viajar para outros cantos e, inclusive, trazer essas artistas, fazer essa migração e trazer essas artistas desses lugares para cá, para fazer produções maiores. Mas, enfim, foi um período de estudo, assim. Optei por não fazer evento digital na época do boom dos eventos, das lives dos eventos digitais, porque eu vi muitos eventos com um super investimento, com uma programação incrível, não vingando muito, porque as pessoas realmente estão cansadas de tela. Então, eu não pensei no CRI como uma produção ao vivo, uma programação de um evento online, mas os planos para esse ano é voltar com ele em outro formato.
Então, trazer produção de conteúdo mesmo, transformar o que foi os encontros de alguma forma, né? Mesmo sem ter esse calor do encontro e de juntar essa variedade de mulheres de criadoras no mesmo espaço, a ideia está sendo agora, daqui para frente, produzir isso tudo em conteúdo. Então, para redes sociais e, enfim, às vezes até uma das ideias até o fim do ano é fazer alguma produção um pouco maior. Acho que é isso, né? Essas perguntas. Valeu, obrigada. Mais alguém? Então, eu vou fazer uma pergunta, Érica, também. Tami, na sua fala, eu acho que pelas perguntas que rolaram aqui no chat, algumas pessoas tiveram essa mesma impressão. Você coloca como uma coisa assim, muito natural, muito espontânea, o que, na verdade, eu penso ser uma coisa que ela é preponderante para o sucesso do CRI como uma garota, entendeu? Que é o fato de você estar atenta às oportunidades, né? E também as redes que você tem articulada, né? Você já falou dos lugares que você passou e tudo mais e tal. Mas eu acho que essa parada acho que me deixou mais curiosa, como você fala de maneira muito simples da sua relação com o Banco BMG, de como ela se deu. E a minha curiosidade é assim, você já tinha um projeto que ele já estava incentivado, e aí você apresentou para eles, o diálogo foi... Aí você já explicou, foi a partir de você ser convidada como artista para fazer lá o projeto dos Jaguares, e a partir disso você entrou em contato. E aí esse projeto ele funcionou assim, de uma maneira externa do banco deles de marketing, não esteve enquadrado em nenhuma lei de incentivo? Ela, na verdade, eu vou até abrir para vocês aqui, a Jaguar Parade foi uma produção da Artery, que é... Vou explicar direitinho para vocês. Foram 90 artistas convidados para participar desse projeto. Aqui. Eu fui como artista convidada para participar, só para pintar uma onça, e cada onça tinha algum patrocinador envolvido, algum patrocinador da causa do projeto. Então, na verdade, eu não tinha nenhum relacionamento com o BMG, eu não conhecia, né? Eu fui chamada para participar dessa exposição como uma das artistas convidadas, e por a minha onça ter sido patrocinada pelo BMG, eu tive contato com eles e foi daí que eu aproveitei a oportunidade. Eu vou mostrar para vocês rapidinho um vídeo aqui, para vocês entenderem o que foi o projeto. Foram 79 artistas. Minha! Deixa eu ver se... Eu não tinha nenhum relacionamento com o banco, na verdade, eu não conhecia ninguém de lá. Aconteceu esse convite para participar da exposição da Jaguar como artista, e foi quando eu entrei em contato com eles. A gente se encontrou algumas vezes porque eles fizeram uma cobertura de toda a produção da onça, então não foi um projeto que eu recebi para participar, inclusive, minha onça, né, tipo, nem recebia ajuda de custo, então foi um projeto que eu abracei pela causa, mas de certa forma também me abriu a possibilidade de ter um contato com a marca.
eu me preocupei com isso, porque eu entendo que aqui em São Paulo, inclusive, seja muito mais fácil, às vezes, a gente ser, como artista, convidado para algum projeto assim. Então, eu acredito que a forma ideal, né, que foi meus outros contatos com as outras marcas, outros projetos que agregaram no CRI, foi via redes sociais ou LinkedIn. Então, eu realmente estruturava mais ou menos o que eu tinha de ideia, o que eu pensava em fazer com aquela pessoa, com aquele projeto. As artistas que participaram mesmo, a grande maioria delas foram contatos de redes sociais, de falar que estava produzindo um evento assim, tinha pensado nela para agregar e fazer parte de uma tal roda de conversa, e que, né, tipo, a fala dela seria muito importante para agregar nesse momento, etc. Então, foi assim que foram acontecendo todos os contatos, a grande maioria deles. Érica? Eu acho que eu consegui formular um pouco aqui a pergunta. Eu penso que, em relação ao cenário da arte, sobretudo das artes visuais, entre Rio e São Paulo, que o Rio é uma coisa meio hippie, que São Paulo é uma coisa meio hipster. A gente sempre tem um debate sobre dinheiro quando está se tratando sobre essas duas cidades. Aqui no Rio, e eu faço parte dessa vertente, apesar de eu ser educadora, eu detesto a palavra empreendedorismo, sendo bem sincera. Assim. Eu daria tudo para ser CLT, ter um VR, eu gosto dessas coisas. Mas em São Paulo é uma palavra que circula mais. E aí eu queria ouvir de você, que eu fiquei bem curiosa de como você se coloca, sobre o que é ser uma artista empreendedora. Quais são as qualidades do empreendedorismo que você insere dentro da sua prática artística? Você pode falar mais um pouquinho? Legal, gostei da pergunta, obrigada. Adorei o São Paulo hipster, fato. Esforcei na pergunta. Não, foi maravilhosa, redatora, gente, que isso. Desculpa, me lembra a última parte da pergunta, que eu me perdi aqui no raciocínio. É que você se apresentou como artista empreendedora. Ah, e aí eu queria saber assim, quais questões do empreendedorismo você leva para a sua prática artística. Legal. Eu acho que, na verdade, antes de empreendedora, eu me considero comunicadora, né? Eu sou formada em comunicação e eu acho que a grande maioria das questões do mundo se resolveriam com boa comunicação. Então, o que eu acredito que tenha que eu agregue, na verdade, no meu trabalho artístico é o lance da comunicação, é como eu posso comunicar além do meu trabalho estético, né, do que eu faço com pintura, com arte, como que eu posso agregar o que eu quero e impulsionar o que eu quero. E como empreendedorismo, eu acredito que é isso, é sobre agarrar oportunidades e criar oportunidades, você mesmo. Então, se você tem uma oportunidade em um lugar, o MIS me convidou para pintar a porta do museu e fica 2 meses em exposição, como tem vários outros artistas que ficam lá 2 meses em exposição. Cada 2 meses tem um novo artista em exposição. Então, eu estava lá dentro, eu tinha uma portinha aberta. Eu falei, caraca, é aqui, agora eu nunca tenho 2 meses para fazer alguma coisa, senão a única coisa que eu vou ter é um post no feed do MIS. Né? Tipo, é meio que sobre isso, assim, eu inventei lá dentro o que eu posso fazer, eu tô aqui, legal, caraca, como é que eu cheguei aqui? Então, tipo, o que eu posso fazer além disso para isso crescer e se perpetuar? Então, é meio que sobre isso, assim, toda oportunidade que eu vejo, que eu tenho na minha frente, eu tento multiplicar ela em várias, para aproveitar o máximo possível. Eu acho que esse é o primeiro lugar, assim, é o primeiro ponto de empreendedorismo que eu acredito. Eu também odeio essa palavra, não me considero uma empreendedora, mas aí me falam, você é empreendedora. Ah, tá, obrigada. Então, é uma palavra complexa, né? Eu nunca pensei em empreender, né? O feminismo é uma coisa que eu acredito e que eu gosto de levar. Então, quando eu estava no MIS, eu me sentia ali com um fardo, tipo, eu estou pintando no mês das mulheres. Eu sou uma mulher que veio parar aqui. Então, eu tenho como obrigação abrir a porta para trazer mais mulheres comigo e a gente continuar ocupando esses espaços. Né? Afinal, senão o feminismo não ia ser um feminismo, ia ser uma luta para mim. Então, eu acho que é um pouco sobre isso também, assim, é você
tá, além de criar possibilidades em cima do que você já tem, criar parcerias, inventar coisas, né? Tipo, as pessoas, nem tudo é só feito na troca de dinheiro, às vezes as coisas, existem outras moedas de troca e que podem agregar ao projeto sempre. Então, acho que é um pouco sobre isso, assim, eu não pensei em ganhar dinheiro em nenhum dos dois CRI como uma garota, foi realmente algo que eu queria ver acontecendo e crescendo para quem sabe mais para frente ter um produto grande, relevante, bacana para vender, e aí sim, mas no momento eu precisava ele pagar as contas e fazer a roda andar, a coisa acontecer, alguma coisa rolar. Acho que é isso. Rose. Sou eu agora? Sim. Pronto. Tami, boa noite. Eu fiquei um pouco confusa ainda nesse processo do Jaguar Parade. Eu acho que ela vem da mesma produtora da Cal Parade, né? Sim, eu acredito. Eu não sei, na verdade, se é da Artery. Então, e aí é um evento, né, com sede em São Paulo, e eles fizeram em vários lugares do país, tá? Eu fui convidada aqui em Salvador para ser do júri. Foram 4 jurados e as pessoas se inscreveram, mandaram seus desenhos e a gente fez um dia, né, onde todo mundo fez, a gente fez um júri, né, e foram escolhidos os artistas que iriam receber as vaquinhas, né, nesse caso, para que elas pudessem fazer. Você não teve esse processo, assim, você não se inscreveu, mandou um desenho seu, você já foi literalmente escolhida? É uma pergunta. É uma curiosidade minha, porque como eu participei do outro processo, que foi um processo de seleção, né? Queria saber como foi esse. E a outra pergunta para você no momento, né, que você faz esse projeto e tal, essas vacas, elas são tem um leilão, né, um leilão, e as vacas são compradas por valores altos. Sim. Você sabe por quanto foi comprada a sua? É uma pergunta, né? E assim, porque você é super jovem, né? Realmente é um reconhecimento muito grande pelo seu trabalho, que eu particularmente achei lindíssimo, né? Mas é como você fala, quase como se tivesse sido meio por um acaso, quando na verdade eu acho que você é uma puta vendedora do seu trabalho e acho que todo mundo tem que ser assim para poder dar certo, para poder se jogar. Mas assim, na hora que você fala, me dá quase uma angústia, porque é como se é tudo muito, sabe, descolado. Aí o pessoal do BMG gostou, foi lá e te chamou. Quando, na verdade, eu estou falando da minha experiência. Na minha experiência, aqui em Salvador, quem patrocinou foi a Drogazil e não tinha relacionamento entre, no caso, o patrocinador com o artista. Né? Tudo havia uma grande mediação, que era a mediação da empresa, né? Esqueci agora o nome, enfim, que é daí de São Paulo e tal, uma figura super interessante, e onde ela fez toda a mediação. Então, no dia onde estava tudo pronto, a gente teve uma grande festa dentro de um espaço aqui em Salvador, onde todas as vacas, né, estavam lá montadas e todo mundo pôde ver, tirar foto, pererê, pererê. Mas é que é quase assim, eu não sei de repente se é exatamente isso que eu entendi, mas tipo assim, a BMG ficou encantada e aí te deu MASP para colocar e tal, sabe? Eu fico muito impressionada assim com essa. Foi na verdade, eu também me inscrevi para participar. Rose, acho que tem algum problema aí no teu fone, Rose. E aí falhou tudo aqui pra gente.
Tami, você conseguiu captar a pergunta da Rose? Consegui. Então, vamos, se ela quiser complementar e depois a gente vê se o microfone dela melhora. Oi? Então, sobre a Jaguar Parade, ela aconteceu mais ou menos da mesma forma da Cal Parade, mas alguns artistas foram convidados, outros artistas se inscreveram. Acho que tinha uma cota, acho que os patrocinadores poderiam escolher os artistas, e essas abordagens eu tive pelo meu Instagram, por postar o meu trabalho lá. Eu acredito que tenha sido diferente, porque acho que pela época mesmo também, né? O BMG produziu um conteúdo durante todo o processo da criação da peça. Então, nesse período, eu encontrava bastante com eles, a gente sempre trocava, conversava, e aí foi dali que eu digo que foi criando um relacionamento com a marca, sabe? Da gente ter criado algo juntos e participado de algo juntos. Mas sim, eu entendo que quando eu falo que parece fácil, assim, né? Tipo, esse tipo de encontro, eu acredito que não. Eu dei meus exemplos por algumas possibilidades, algumas oportunidades que eu tive aqui, e do CRI também, principalmente o segundo evento, né? As coisas acontecem. Eu vi até num comentário, ele tá em muitas mãos, com toda certeza. Eu sempre falo isso. O CRI como a garota, ele aconteceu como uma mágica. Parece assim, tudo foi se agregando e acontecendo, mas na verdade foi muita união de muitas mulheres, né? Quando eu digo que eu produzi sozinha primeiro, foi porque desde a ideia, a curadoria, a fazer todas as artes de divulgação, era eu em todas as frentes e basicamente sozinha fazendo tudo, tirando a feira, que eu tive uma parceira para me ajudar na curadoria e entrar em contato com todas as expositoras. Todo o resto foi em contato meu com o MIS, nessa parte estrutural, mas para ele acontecer foi com toda certeza, com muita mulher envolvida, com muita gente que comprou a causa, que acreditou na causa e que vinha a necessidade desse acontecimento, desse tipo de movimentação acontecer. Principalmente para o segundo CRI como a garota, assim, toda a estrutura até da cenografia foi participação de artistas mulheres. A gente não tinha dentro do caixa muita grana para investir nessas partes, então entrou designer de interiores com produtos dela e trouxe os sofás, e aí tudo foi acontecendo nessa troca. Assim. Rose, eu esclareci sua pergunta? Pessoas, temos mais alguma inscrição? Alguém quer falar mais? Agora não. Sim. Oi? Sim. Quer falar mais alguma coisa, Rose? Eu queria saber se seu Jaguar foi leiloado. Não foi. Valor, quem ficou não com o Jaguar? Foi. Não foi. Não, ela não foi leiloada. Ela está lá no acervo da Artery. Eu também, eu falei para o BMG, poxa, vocês podiam comprar, né? Mas não, ela está lá para... Não ganhei nada, assim, retorno financeiro dessa participação minha não houve. Porque se ela fosse, acho que, né, para o resto do pessoal que não deve saber, todas essas onças foram leiloadas e o valor foi arrecadado para ONGs que cuidam, né, da preservação da fauna aqui da Mata Atlântica. 600 mil, né? Foi uma... A outra pergunta que eu queria só para concluir é como é que você se sente fazendo tudo sozinha, fazendo tudo sem dinheiro, sabendo que quem está patrocinando isso é um banco tão grande e com tanta grana. Se isso não te incomoda, de repente todo mundo é convidado a participar sem receber grana, mas ao mesmo tempo é um banco. Tá? Troquei ideia com todas as artistas que participaram sobre isso. Na verdade, é bem curioso para mim estar falando sobre esse assunto, porque eu era uma publicitária muito frustrada enquanto eu trabalhava com marca. Eu sempre fui meio, né, contra todos os sistemas de exploração e, né, tudo que as grandes empresas, grandes empresários fazem no país, e eu me sentia muito frustrada trabalhando para marcas dentro de agências, dentro de empresas, assim, né, com a publicidade diretamente, que eu acredito que seja uma das piores ferramentas
de propagar ou coisas erradas, ou conhecimentos errados, e, enfim. E o que eu aprendi, na verdade, o celular está tocando, meu Deus. O que eu aprendi, na verdade, depois de sair da publicidade, foi como usar isso como uma ferramenta e como dinheiro para poder perpetuar mensagens que eu acredito que sejam positivas e interessantes. O BMG não me deu uma super grana, até porque, né, eu era uma artista de 25 anos na época, com uma ideia, com um sonho, e eles não tinham nenhuma inserção com o meu público, mas o que eu queria deles basicamente era isso, um investimento na minha ideia. Eu preciso que vocês me potencializem, né? O que eu tenho, na verdade, é para várias outras pessoas, vai agregar na vida de várias outras pessoas. Tanto que esse material que a gente produziu juntos foi meio que sobre isso, incentivando mulheres a guardarem seu dinheiro, a investir, né? O mesmo fez conjunto nesse sentido. Ali eu me senti como uma ferramenta pequena, como uma ponte pequena, e de alguma forma eu sabia que eles iam investir esse dinheiro, que fosse em publicidade para eles, é melhor que uma porcentagem viesse para mim e para esse projeto. Então foi meio que essa minha briga interna, assim, que me fez procurar o apoio do BMG. Mas eu conversei com todas as meninas, eles não deram, obviamente, uma quantia muito alta, foi uma quantia para cobrir os custos para poder acontecer aquilo, e dali em diante a gente ter material e ter algo, né, mais sólido para poder apresentar e crescer, enfim, ir para outros espaços, outras esferas. Foi essa a ideia. Eu acho que são essas nuances aqui que acho que foi em algumas aulas do curso eu até falei, né? Que são as contradições de viver no sistema capitalista. Total. Coloca, né? Mas acho que de todo modo o que você traz é uma possibilidade de conviver com isso, né? Obrigada, Tami, pela tua contribuição aqui. Obrigada, gente. Espero ter ajudado de alguma forma, dado alguma ideia, alguma contribuição para vocês. Imagina, a gente que agradece a participação, a apresentação da Tami. Depois você manda para a gente também, para a gente disponibilizar para os alunos. Colocar lá no nosso drive, lá no material, para todo mundo consultar. Conforme a Rebeca falou, né, semana que vem a gente tem o nosso encerramento da aula, vai ter o Amigo Oculto lá, naquela dinâmica que ela explicou. E agora vamos tirar a nossa fotinho? Vamos todo mundo abrir a câmera? Vai, gente, fazendo aquela pose bonita. Carão. 1, 2, 3 e... Foi, galera. Perfeito, gente. Hoje nós terminamos antes do tempo. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Teve algum participante do curso que não apresentou o seu projeto? Todo mundo apresentou? Dos selecionados? Eu ia brincar, eu sou ouvinte, eu não fui convidada. A Érica tem que apresentar também. Eu acho que a gente podia fazer uma rodada de apresentação da galera aqui, dos ouvintes na aula que vem. Pode ser. Marisa, a gente falou mais cedo, a gente está tentando ver, a gente está tentando a liberação dos professores para poder liberar o link. Eu acho que pode ser legal, Érica. Eu voltei aqui para casa e aí acompanhei a aula no trânsito, mas eu queria muito te agradecer, Tami. Obrigada demais. Acompanhei a aula toda. Acho que você traz vários insights que se relacionam também um pouco com o que a gente conversou, mas trazendo uma complementação também, que às vezes falta para a galera que trabalha com o que a gente trabalha, né? Às vezes a gente realmente fica apegado às mesmas formas de fazer e captar. Então, eu te agradeço demais pela tua generosidade, pelo teu tempo.
E relembrando, galera, Eu que que tem agradeço, aula que sim. vem. Hoje não é a última aula. Demais, Tami. Lembrando que a aula que vem, a gente... É a aula de encerramento, a gente vai ter a dinâmica do Amigo Oculto, e é importante que todos estejam. Tami, você quer fazer suas considerações finais? Desculpa. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade, foi muito bacana poder trazer para vocês um pouquinho da minha perspectiva aqui, de como que rolou, né, fazer acontecer nos projetos. Queria agradecer vocês e dizer que a Twila me fez uma observação que eu achei bem interessante, que ela disse que causou estranhamento para ela uma iniciativa feminista que começa dizendo que eu fiz tudo sozinha. E, na verdade, não é sobre isso, né? O Crie como a Garota nunca disse que ele acontece e que ele é um projeto sozinho, eu falo que ele é um movimento de mulheres, inclusive, por conta disso. O que eu acho que incomodou ela e que acabou talvez não tenha ficado muito claro é sobre o primeiro evento, que foi como eu consegui adaptar a minha parede, que era uma obra minha, a um projeto, e como em 20 dias, como eu não era uma empresa, não tinha pessoas trabalhando para mim nem comigo, eu fiz basicamente tudo de todas as frentes para conseguir fazer o projeto e a ideia acontecer. Mas obviamente que ela aconteceu porque muitas mulheres adotaram e se identificaram com o projeto. E aí, dali em diante, obviamente que ele não era mais um projeto meu, né? Ele virou um movimento, apesar de eu estar liderando, ele não é um projeto mais meu sozinho, obviamente. Mas ali era realmente para contar qual que foi a ideia de empreendedorismo e de como adaptar o que era só, né, uma peça de arte, uma obra, em uma produção. Era sobre isso. A Twila resolveu esclarecer essa dúvida? Minha dúvida esclareceu, mas na verdade que não era uma dúvida, mas o incômodo, sim. Ele não foi embora, sabe? Eu acho que você, como excelente comunicadora, como mostrou para todos nós aqui, né? Talvez valesse a pena repensar um pouco a forma de comunicar, como você fez isso tudo tão maravilhoso que você fez. Seu projeto é incrível. Obrigada. Seu projeto é maravilhoso, mas, assim, eu confesso para você que o início da tua fala já causou um nó na minha cabeça, assim, sabe? Não só isso, como a questão que a Rose falou também sobre para onde vai o dinheiro, sabe? Você tem um banco patrocinando tudo e a galera tá ali atrás de visibilidade. A gente discute muito isso aqui em Pernambuco, sobre a perspectiva de um festival que chama Noir Coquetel Molotov, que acontece aqui, e que ele já foi para São Paulo, ele já foi para, né, vários lugares, a produtora dele está sempre levando ele para mostrar em outros festivais, na CIM, enfim, coisas de música muito grande, e ela sempre convida os artistas daqui para irem participar desses outros encontros, como a CIM, né, e outras feiras, sem receber por isso, por causa de uma contrapartida que seria de ganhar visibilidade. Mas o CRI não... Desculpa, pode falar. Não tem nada a ver, assim, né? Estou só fazendo uma comparação. E isso é uma coisa que, para mim, do meu lugar de trabalhar com produção independente, também me causa muito estranhamento e muito incômodo, porque eu não consigo conceber, e a maioria das pessoas que trabalham com produção independente ao meu redor, não só aqui em Recife, mas ao meu redor e que eu tenho, né, na minha rede, eu não consigo conceber essa possibilidade de eu tratar uma produção independente sem que eu faça a distribuição da grana com todo mundo que está envolvido, Você saca? quer que eu abra... Então, se você quiser... Por mais que seja pouco, eu acho que, enfim, a gente tem que dar um jeito de compartilhar com toda certeza. Especialmente quando a gente está falando de protagonismo feminino. Talvez seja esse o meu maior incômodo. Mas, assim, não tira esse meu incômodo, não tira em absoluto o mérito do seu trabalho, né, e nem o tamanho do que você fez. Acho que foi super importante ter te escutado. Sim. Mas eu estava assim, me segurando para não falar, porque com medo Não, mas eu acho importante falar, com certeza. Construção. Não, né? claro.
Não, mas Lila, eu vou te falar que eu acho que talvez possa ter, pela explicação, ou vendo, né, pelas imagens, pelo que aconteceu, pode parecer algo muito maior do que realmente foi. Eu sou uma artista de 27 anos, sou também artista independente, pago minhas contas através da minha arte e não ganhei uma super grana do banco, e inclusive o evento não era uma iniciativa do banco, o banco entrou com um apoio que foi, na verdade, para conseguir viabilizar a ideia, né, que era conseguir abrir esse espaço para mulheres estarem falando sobre feminismo, sobre suas dores e sobre suas trajetórias dentro do museu, assim como aconteceu no MIS. Eu não tive um lucro, né, com o CRI, foi como eu disse algumas vezes, não entrou uma grana, não conseguia pedir mais também, obviamente, porque apesar de ser um banco, eles não podem, né, eles não saem distribuindo milhões de reais de verba para qualquer pessoa que chega lá, mas eu cheguei com, se você quiser, eu posso abrir para você as planilhas para você entender como que foi dividida a receita do CRI, né? Se é que pode ser dita como uma receita, mas eu tive todos os custos de toda a equipe que participou, então, né, que trabalhou no evento, principalmente no segundo. Quando eu digo sobre a minha autoria no primeiro evento, é porque realmente o que fez o CRI como uma garota sair de uma parede, que foi a que eu pintei, para se tornar um evento, nesse primeiro movimento foi eu, basicamente sozinha, né? Não disse que o evento sou eu, disse como que aconteceu essa produção sem ter uma equipe. Não sei se ficou claro sobre isso, mas sobre a receita, todas as mulheres que participaram, principalmente do segundo evento, né, que foi quando tinha alguma marca envolvida com dinheiro, etc., todas receberam cachê, as que participaram na produção e, né, as que trabalharam no evento em si, e as artistas convidadas para falar geralmente eram artistas que não eram tanto da cena independente, mas todas tiveram uma ajuda de custo, que foi o que a gente conseguiu promover na época, mas a gente não é uma iniciativa, uma marca, uma empresa, como a Garota é um movimento de artistas que se uniram para acontecer, né, para fazer acontecer a causa. Então, não foi uma situação que entrou uma superverba, que a gente poderia pagar um cachê. Todas realmente foram convidadas e toparam ir para poder agregar com as falas delas, né, não eram parte da programação, as que se apresentaram ganharam cachê, as que trabalharam, que se apresentaram, etc. Mas as que tiveram como fala, né, que foram de 30 a 45 minutos os talks, elas foram realmente por quererem fazer parte e agregar nesse conteúdo. É isso. Show. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que vale lembrar também, o Manu puxou aqui no chat, eu acho até legal, vou abrir aqui para ler o comentário dele, que vale lembrar que o Itaú tem o Itaú Cultural, que é a verba do SESC, vem do comércio, da Firjan, vem da indústria, são as contradições do mundo contemporâneo, né? E a gente vai, há alguns séculos aí, tendo que lidar com essas contradições, vivendo no mundo da arte, né? Mensurando o imensurável. Mas eu acho que é isso, acho que a gente encerra aqui um ciclo desses mesmo, de abrir um pouco o debate e trazer um pouco referências e exemplos que podem inspirar a gente de áreas semelhantes, de áreas diferentes, e eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, então agora sim, vou passar um pouquinho do horário. Tami, você quer fazer suas considerações finais? Te agradecer. Isso. Na verdade, eu queria agradecer minhas redes, @tamilemos, gente. Obrigada, Tami. Lembrando que ela vai deixar a apresentação dela para a gente também. Bom, é isso. Semana que vem a gente encerra o nosso processo. Agradecer de novo demais todo mundo que tem acompanhado, ficado até o final. Lembrando que a gente tem essa dinâmica, então a Bianca vai mandar lá no grupo o perfil de todos dos participantes para a gente poder fazer esse amigo oculto.
integrativo aí. Beijo, gente. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Beijo, Tami. Beijo.